Danilo Gentili se declara candidato para as próximas eleições. Vamos falar sobre isso aqui agora, né? Mas antes de irmos a isso, se inscreva no meu canal para você não ser um gado. O Danilo Gentili, ele declarou que vai ser candidato a presidente nas próximas eleições, né? Ele mesmo disse isso, né? Não foi ninguém que foi e falou assim, ó, eu acho que o Danilo Gentili vai se candidatar. Não, ele pegou o microfone e basicamente disse que ele seria candidato. E já, basicamente eu acho que ele vai começar, né, a jornada pelo Brasil para as pessoas começarem a conhecer ele como um candidato, né, e etc. Bem, o que eu acho disso? Bem, eu acho que o Danilo Gentili é um nome bastante interessante para se candidatar a presidente, né? Por vários motivos, né? Principalmente pela índole do Danilo Gentili, que a gente pode ver que ele é uma pessoa extremamente boa, né? Como ele trata os amigos dele, como ele trata as pessoas lá aonde ele trabalha, né? No caso, lá na SBT. E basicamente um dos principais motivos que me faz acreditar que ele é um bom nome é por quê? Porque ele não tem rabo preso com ninguém, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro, que roubar galinha, o que aconteceu com o Brasil, né? Se ele não tivesse sido um ladrãozinho de galinha, ele poderia ter sido um dos maiores presidentes do Brasil. E por esse fator, né? O fato do Danilo Gentili não ter rabo preso com ninguém, eu acredito que ele pode ser um grande nome, né? Um grande presidente se ele vier a ganhar essas eleições. E outro motivo bastante interessante é que ele já tá de saco cheio desses políticos que tem aí no Brasil, né? Como, por exemplo, ele já foi processado diversas vezes, né? Que tentaram censurar ele por algumas coisas que ele falou. Então ele é um cara que vai subir lá, mas vai subir para descer a madeira nesses pilantras que tá lá em cima. Então eu acredito que ele é um grande nome, eu acredito que ele pode ser uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, diferente do Bolsonaro, que se demonstrou não ser uma luz no fim do túnel, né? Mas sim um bicho-papão segurando uma lanterna. Ele tem chances de ganhar as eleições? Bem, por enquanto eu acredito que talvez ele não tenha chances de ganhar as eleições, né? Se for considerar o cenário atual, principalmente porque o bolsonarismo está muito forte, né? O petismo está muito forte, né? Então um nome como Danilo Gentili talvez não tivesse tanta força assim se não fosse bem trabalhado, né? Ele tem uma chance? Tem. Por quê? Porque muita gente que votou no Lula ou no Bolsonaro votou só porque não queria o Lula ou não queria o Bolsonaro. Então existe uma grande chance do nome do Danilo Gentili, se ele for bem trabalhado, ele ter alguma chance de verdade de ganhar, né? Até mais que outros nomes, como por exemplo o Nicolas Ferreira, não mudaria muito do que o Bolsonaro foi, mas é um nome bastante forte que, tipo, seria o substituto do Bolsonaro caso o Bolsonaro fosse preso, né? Ou um Carlos Bolsonaro, não sei, né? Qual seria o próximo nome que lá os bolsonaristas iriam adotar para tentar eleger caso o Bolsonaro saísse da jogada, né? Mas se saísse, né, se acontecesse, provavelmente eu acredito que o nome do Nicolas, porque eu vi muita gente comentando que queria que o Nicolas fosse um presidente do Brasil e etc, eu acredito que ele seria um nome viável. Basicamente o Nicolas estaria no mesmo nível do Kim Kataguiri, por assim dizer, né? Seria um nome tão forte quanto o nome do Kim Kataguiri. Então, em conclusão aqui, eu acredito que a melhor chance de ganhar mesmo seria o nome do Danilo Gentili, porque aí o Danilo Gentili passava por cima desses nomes aí tudo, né? Passava por cima do nome do passava por nome do Kim Kataguiri, né? Porque basicamente o Kim Kataguiri vai apoiar o Danilo Gentili, aí seria a força do MBL, provavelmente dando Moro e todo mundo aí, né? Para juntar contra esses petistas aí. Aí talvez conseguisse criar um nome bastante poderoso para nas próximas eleições o Danilo Gentili conseguir se eleger. Hoje eu acho bem difícil, né? Pois no caso politicamente eu acredito que o nome do Kim Kataguiri seja mais forte que o nome do Danilo Gentili. Apesar do nome do Danilo Gentili ter mais potencial, eu acredito que hoje o nome do Kim, por exemplo, ou do Nicolas é mais forte que o do Danilo Gentili politicamente. Mas quando o Danilo Gentili começar a fazer o trabalho dele, né, de viajar pelo Brasil, o nome dele pode ser bem mais forte, pode ser um nome que vai crescer muito nesse lado e ele pode sim se eleger, né? Ele tem mais chances de se eleger do que um Kim Kataguiri ou um Nicolas Ferreira, por exemplo. E pelo menos na minha visão, o que eu enxergo dessa situação que se encontram hoje, né? Até por isso que eu acho que o Kim Kataguiri e o MBL, todo mundo vai apoiar o Danilo Gentili como presidente. Então a conclusão é o seguinte aqui, né? Bem, basicamente a gente não sabe como vai ser essa candidatura, se ele vai ganhar ou não, mas é uma esperança, né? Um nome que pode sim, tem grandes chances de ganhar se for bem trabalhado, né? Se não fizerem nenhuma cagada com a candidatura dele, né? Se não derem nenhum vacilo que vá comprometer o nome do Danilo Gentili. Então, é isso aí, né? Eu duvido que o Danilo Gentili tenha alguma coisa, eu só tô falando que, tipo, os caras podem dar vacilo na candidatura que pode afetar
o nome dele pode afetar ele ganhar, até mesmo porque o bolsonarismo tá muito forte, o petismo tá muito forte. Então, basicamente, qualquer vacilo é motivo para essas pessoas aí que estão meio que no lado, no cima do muro, cair para um lado que não seria o lado, como eu posso dizer, mais favorável, né? Pode voltar para um Bolsonaro querer ganhar nas próximas eleições. E se ele não for preso? Então a conclusão é o seguinte: esperança? Mas a gente não sabe até onde vai essa esperança e se isso vai dar algum tipo de resultado. Eu espero que tenha um resultado, mas eu não vou dar, falar assim, nossa, agora sim vai salvar o Brasil.